Você é uma decepção. Para mim, para esta família, para o sobrenome Tavares. Lucas Tavares, 17 anos, estava sentado na cadeira de couro da sala do diretor. Cabeça baixa, mãos tremendo no colo, boletim vermelho sobre a mesa. Terceira reprovação consecutiva em matemática avançada. No colégio mais caro de São Paulo. Seu pai, Eduardo Tavares, estava de pé. Terno Armani de R$ 5.000, relógio Patek Philippe no pulso, postura ereta, rosto vermelho de raiva contida. Eu pago R$ 28.000 por mês de mensalidade, contratei 4 professores particulares, dei tudo, e você não consegue passar numa matéria básica. A voz ecoava pelas paredes. Lucas não respondeu. Não conseguia. A garganta estava fechada demais. Olha para mim quando eu falo com você. Lucas levantou os olhos, verdes como os do pai, mas sem a dureza, apenas dor. Me desculpa, pai. Desculpa? Eduardo soltou riso sem humor. Desculpa não paga conta. Desculpa não constrói império. Desculpa não faz de você homem. O diretor, Dr. Augusto, velho amigo de Eduardo, observava em silêncio constrangido. Eduardo, talvez possamos conversar sobre alternativas. Alternativas? Eduardo se virou para ele. Qual alternativa existe para a incompetência? Eu não sou incompetente, Lucas sussurrou. O quê? Eu juro que tento, mas os números, eles não fazem sentido, parece que estão embaralhados, que pulam na página. Desculpas, Eduardo cortou. Seu avô construiu o império do zero. Eu multipliquei por 10. E você? Você não consegue passar numa prova de matemática de colegial. Virou-se para o diretor. Quero reunião com todos os professores. Amanhã, às 7 da manhã. Vamos descobrir o que está errado e consertar, porque fracasso não é opção na minha família. Saiu. Porta batendo. Lucas ficou sozinho com o diretor. Ele não entende, Lucas disse, voz quebrando. Ninguém entende. Seu pai só quer o melhor para você. Não, ele quer a versão dele de melhor. E eu nunca vou ser isso. Levantou-se, pegou a mochila. Com licença. Se você está gostando dessa história, deixa seu like agora, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo de onde você está assistindo. Sua participação faz toda a diferença. Lucas saiu da sala. Corredor vazio. Aulas já tinham acabado há 1 hora. Caminhou sem rumo, pés arrastando no piso de mármore importado. Vitrais franceses nas janelas, lustres de cristal. Tudo gritava luxo. Mas Lucas só sentia vazio. Entrou na biblioteca. Enorme, 3 andares, milhares de livros que ninguém lia. Foi para o canto mais escondido, 3º andar, entre estantes de matemática avançada. Ironia cruel. Sentou no chão frio, encostou na parede. E chorou. Não chorava havia anos, mas agora não conseguia segurar. Corpo sacudindo, lágrimas caindo livremente. Inútil, burro, incompetente, decepção. As palavras ecoavam. Filho? Lucas congelou. Limpou o rosto rapidamente. Olhou. Um homem negro de aproximadamente 60 anos estava ali, uniforme azul de zelador. Cabelos completamente brancos, rosto marcado por rugas de expressão. Olhos gentis. Jonas Silva, o zelador. Lucas o via todo dia. Cumprimentavam-se. Bom dia, boa tarde, nada além. Desculpa, Lucas disse, levantando-se rapidamente. Eu já vou embora. Não precisa ir por minha causa. Só vim verificar se estava tudo bem. Ouvi barulho. Tô bem. Não parece. Lucas hesitou. Algo na voz do homem era diferente. Sem julgamento, sem expectativa. Só um dia ruim. Reprovar em matemática de novo? Lucas olhou, surpreso. Como você sabe? Trabalho aqui há 30 anos.
Já vi muitos alunos tendo dias ruins nesse cantinho específico, sempre pelos mesmos motivos. Jonas sentou no chão. Gesto simples, mas surpreendente. Zelador sentando no chão com o aluno rico. Posso. Lucas assentiu. Sentou-se também. Ficaram em silêncio por 1 minuto. Meu pai acha que sou burro, Lucas disse finalmente. Você acha que é burro? Não sei, talvez. Não consigo fazer o que todo mundo consegue. O que você não consegue? Entender números, equações. Parece que tem um bloqueio. Eu leio a questão 10 vezes e não faz sentido, mas se alguém explica com palavras, com exemplos reais, eu entendo na hora. Jonas ficou quieto, pensando. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Qual equação você estava tentando resolver hoje? Lucas pegou o caderno da mochila, abriu, mostrou. Equação diferencial de segunda ordem, complexa. Jonas olhou, não por muito tempo. Você tentou usar Laplace? Lucas biscou. O quê? Transformada de Laplace. Converte equação diferencial em equação algébrica, mais fácil de resolver. Eu não sei o que é isso. Deixa eu te mostrar. Jonas pegou o caderno, arrancou folha em branco, começou a escrever. E Lucas observou, boca aberta, enquanto o zelador resolvia em 90 segundos o problema que ele tentava há 3 dias. Não apenas resolvia, explicava cada passo, com lógica clara, exemplos práticos. Pronto, a resposta é 3x² mais 7x menos 2. Lucas olhou para a folha, para Jonas, para a folha novamente. Como você sabe isso? Jonas sorriu. Triste. Porque matemática foi minha vida inteira, até que não foi mais. Não entendo. Um dia eu explico, mas agora preciso terminar meu turno. Levantou-se, devolveu o caderno. Tenta fazer os exercícios usando esse método. Aposto que vai conseguir. Começou a sair. Senhor Jonas? Sim? Obrigado. O zelador acenou. E saiu. Lucas ficou sozinho, olhando para a resolução perfeita. Um zelador. Um zelador acabara de resolver em segundos o que professores de R$ 500 a hora não conseguiam explicar direito. Como? Por quê? E, de repente, Lucas percebeu algo. Pela primeira vez em 3 anos, não se sentiu burro. Sentiu-se curioso. E isso mudaria absolutamente tudo. Na manhã seguinte, Lucas chegou ao colégio 1 hora mais cedo. Não foi para a sala de aula. Foi direto para a biblioteca. Queria encontrar Jonas. Precisava entender. Subiu para o 3º andar. O zelador estava lá, organizando livros nas prateleiras. Movimentos precisos, cuidadosos. Senhor Jonas? O homem se virou. Sorriu ao ver Lucas. Bom dia! Conseguiu fazer os exercícios? Consegui. Todos. Pela primeira vez em meses, consegui. Jonas assentiu, satisfeito. Ótimo! Mas tenho perguntas, muitas. Imagino. Lucas se aproximou, hesitante. Como você sabe matemática tão avançada? Professores com doutorado não explicam tão bem quanto você explicou ontem. Jonas parou de arrumar os livros. Olhou para Lucas por longo tempo. Porque eu também fui professor. Há muito tempo atrás. Professor de quê? Matemática aplicada. Quase fui, mas nunca cheguei a dar aulas de verdade. Sentou-se numa das mesas. Lucas sentou-se à frente. Conta para mim, por favor. Jonas respirou fundo, como se estivesse abrindo porta trancada por décadas. Nasci no Jardim Ângela, periferia. Família pobre, mas honesta. Meu pai era metalúrgico, minha mãe costureira. 6 filhos. Eu era o mais novo. Pausa. Descobri que gostava de números aos 7 anos. Meu pai trazia cadernos velhos do trabalho. Eu preenchia com contas, adição, subtração, multiplicação. Decorei tabuada em 2 dias. Lucas escutava, fascinado. Aos 12 anos, já estudava álgebra sozinho, livros da biblioteca pública. Aos 15, geometria analítica e trigonometria. Aos 16, cálculo diferencial.
Sozinho? Sem professor? Sozinho. Livros eram meus professores. E eram pacientes, não me julgavam por ser pobre, negro, da periferia. Jonas olhou pela janela, olhos perdidos em memórias. Fiz ensino médio em escola pública. Péssima, mas estudava sozinho. Fiz vestibular para matemática na USP, aos 16 anos. Passei em primeiro lugar. Bolsa integral. Primeiro lugar na USP aos 16 anos? Sim, causou alvoroço. Menino preto da favela tirando o primeiro lugar. Jornais noticiaram. Fui chamado de prodígio. E foi? Jonas sorriu triste. Era só alguém que amava números e não teve distrações. Pobreza ensina foco. Quando você não tem nada, estudo vira tudo. E depois? Me formei aos 20, com honras máximas. Recebi convite para mestrado no MIT, Massachusetts Institute of Technology, Estados Unidos. Bolsa integral, tudo pago. Lucas arregalou os olhos. MIT? Você foi aceito no MIT? Fui. Ia embarcar em agosto de 1987. Já tinha passaporte, visto, malas prontas. Pausa longa. Aí meu pai foi preso. O ar ficou pesado. Preso? Por quê? Fraude. Diziam que ele falsificou documentos na empresa onde trabalhava. Desvio de materiais, valores altíssimos. Polícia bateu na nossa porta às 6 da manhã. Levaram ele algemado na frente da vizinhança inteira. Jonas limpou os olhos rapidamente. Minha mãe desmaiou. Meus irmãos choravam. E eu tinha que escolher. MIT ou família? Você ficou. Fiquei. Liguei pro MIT. Pedi adiamento de 1 ano. Disseram que não era possível. Perdi a vaga. Jonas... Consegui 3 empregos. Padaria de madrugada, entregador à tarde, segurança à noite. Tudo para pagar advogados. Processo durou 8 anos. 8 anos? 8 anos tentando provar a inocência dele. Gastei tudo, todas as economias. Não sobrou nada. E quando finalmente conseguimos provas de que tinham forjado acusações, voz quebrou. Meu pai morreu. Infarto na prisão. 3 meses antes de ser inocentado. Lucas sentiu lágrimas nos próprios olhos. Me desculpa, eu não sabia. Ninguém sabe. Trabalho aqui há 30 anos. Sou invisível. O zelador negro que limpa banheiro e arruma a biblioteca. Mas por que não tentou voltar a estudar depois? Tentei, aos 30, mas já não era mais prodígio. Era homem pobre de 30 anos sem currículo. Ninguém dá bolsa para isso. E precisava trabalhar para cuidar da minha mãe. Ela ficou doente depois da morte do meu pai. Cuidei dela até morrer, 5 anos atrás. Jonas olhou para as próprias mãos. Então aqui estou, 58 anos, limpando o chão de colégio onde meninos ricos aprendem o que eu ensinaria se o mundo fosse justo. Mas você ainda sabe, você ainda é brilhante. Saber não paga conta, diploma paga, certificado paga. Eu sei. Mas papel diz que sou zelador. Lucas ficou em silêncio, processando. A empresa onde seu pai trabalhava? Qual era? Tavares Metalúrgica. Pertencia ao seu avô. O mundo de Lucas parou. O quê? Seu avô, Henrique Tavares, dono da metalúrgica. Foi ele quem mandou prender meu pai. Lucas sentiu náusea subir. Não pode ser, meu avô. Ele era homem honrado. Meu pai sempre fala dele como herói. Seu avô era homem de negócios. E negócios às vezes exigem sacrifícios. Meu pai foi o sacrifício dele. Mas por quê? Por que fazer isso? Jonas hesitou. Depois decidiu. Porque meu pai tinha descoberto algo. Irregularidades nos livros contábeis. Desvios grandes. Ia denunciar. Então seu avô o incriminou primeiro. Forjou documentos, subornou testemunhas. Meu pai era homem simples, não sabia se defender. Você tem provas disso? Tenho. Documentos, cópias de registros, testemunhos de colegas do meu pai que se arrependeram anos depois. Guardei tudo. Mas o que eu faria com isso? Processar a família bilionária? Eu não tinha dinheiro nem para advogado. Lucas se levantou. Andou até a janela. Olhou para o pátio lá embaixo. Alunos ricos chegando em carros importados. Seu mundo. Construído sobre mentira.
Eu não sabia, disse finalmente. Não era para você saber. Você era criança quando isso aconteceu, não tem culpa. Mas minha família tem. Sim. Lucas se virou. Vou contar pro meu pai. Lucas, ele precisa saber. Precisa fazer algo. Seu pai não vai acreditar em mim. Sou zelador. Palavra dele contra a minha? Ele escolhe a palavra dele. Então eu faço ele acreditar. Jonas olhou para o garoto. Viu determinação, raiva, justiça. Por que você se importa? Não foi você quem fez? Porque você me ajudou quando ninguém ajudou. Porque você é mais brilhante que qualquer professor que eu tive. E porque está errado. Tudo isso está errado. Sino tocou. Primeira aula. Lucas pegou a mochila. Vou descobrir a verdade, toda ela, e vou fazer meu pai ver quem você realmente é. Saiu correndo. Jonas ficou sozinho na biblioteca. E pela primeira vez em 30 anos, sentiu algo que pensou ter perdido para sempre. Esperança. Perigosa, frágil, mas real. Lucas passou o dia inteiro inquieto. Não conseguia prestar atenção nas aulas. Mente girando, processando. Seu avô, herói da família, construtor do império, tinha destruído a vida de um homem inocente. E Jonas, gênio que devia estar em MIT, estava limpando banheiros. Errado. Tudo errado. Às 6 da tarde, chegou em casa. Mansão nos jardins. 3 andares, piscina, quadra de tênis, garagem para 8 carros. Seu pai estava no escritório, como sempre. Lucas bateu na porta. Entra. Eduardo estava atrás da mesa enorme de jacarandá. Computador, papéis, telefone, império sendo administrado. Eu preciso falar com você. Se é sobre matemática, já agendei reunião com um novo professor, russo, formado em Moscou, R$ 1.000 a hora. Não é sobre isso. Eduardo olhou para cima, irritado pela interrupção. Então o que é? Tenho teleconferência em 10 minutos. É sobre o vovô Henrique. Eduardo parou. Fechou o laptop devagar. O que tem ele? É verdade que ele tinha metalúrgica há 30 anos? Tavares Metalúrgica, sim. Vendemos em 2005. Por quê? Você sabia que ele mandou prender um funcionário inocente? O ar na sala ficou gelado. Do que você está falando? Um metalúrgico, homem negro, chamado Silva. Foi preso por fraude que não cometeu. Passou 8 anos na cadeia. Morreu lá. Inocente. Eduardo se levantou, lentamente. Onde você ouviu isso? Do filho dele, Jonas Silva. Ele trabalha no meu colégio. O zelador? Sim, mas ele não devia ser zelador. Devia ser matemático. Foi aprovado no MIT. Perdeu tudo quando o pai foi preso injustamente pelo vovô. Eduardo riu. Som sem humor. E você acreditou? Num zelador? Numa história absurda dessas? Não é absurda. Ele tem provas. Provas. Eduardo caminhou até a janela, mãos nos bolsos. Lucas, você tem 17 anos. É ingênuo. Esse homem está te manipulando. Ele não está. Está. Eduardo se virou. Ele viu o garoto rico, fracassado, desesperado, inventou história bonita, se aproximou, ganhou confiança e agora vai te usar para extorquir dinheiro. Não é assim. É exatamente assim. Eu lido com aproveitadores todo dia. Reconheço de longe. Pai, ele me ajudou com matemática. Explicou em 90 segundos o que professores não conseguiram em meses. Ele é brilhante. Ele é esperto. Diferente de brilhante. Esperto é saber manipular. Lucas sentiu raiva subir. Você não o conhece. E você conhece? Conversou 2 vezes e acha que sabe história de vida dele. Ele me mostrou documentos, certificados da USP, carta do MIT. Falsificados. Fáceis de fazer hoje em dia. Por que você não quer nem considerar que pode ser verdade? Eduardo caminhou até ficar cara a cara com o filho. Porque seu avô era homem íntegro. Construiu tudo do zero, com honra. E eu não vou deixar zelador difamar memória dele com mentiras. E se não forem mentiras? São.
Como você sabe? Porque eu sei. Eduardo socou a mesa. E essa conversa acabou. Você não fala mais com esse homem, entendeu? Não. Como é? Eu disse não. Vou continuar falando com ele. Vou investigar. E vou descobrir a verdade. Eduardo respirou fundo, controlando raiva. Lucas, você vai parar com isso agora. É ordem. E se eu não parar? Então eu o demito, amanhã. E garanto que ele não trabalhe em nenhum lugar decente em São Paulo novamente. Lucas sentiu o sangue gelar. Você não faria isso? Faria. Para proteger minha família. Para proteger você de ser enganado. Você não está me protegendo. Está protegendo mentira. Chega! A voz ecoou. Vai para o seu quarto, agora, antes que eu perca a paciência completamente. Lucas olhou para o pai, homem que ele admirava, imitava, queria impressionar, e viu pela primeira vez algo que nunca tinha visto antes: medo. Eduardo tinha medo da verdade, do passado, de perder controle da narrativa. Lucas saiu, fechou a porta. Subiu para o quarto, trancou-se. E pensou. Se contasse para Jonas que o pai ameaçou demiti-lo, Jonas pararia, recuaria, não arriscaria emprego. Mas isso significava mentira vencendo, injustiça permanecendo, genialidade desperdiçada. Pegou o celular, pesquisou. Jonas Silva, MIT, 1987. Nada. Jonas Silva, USP, Matemática. Nada. Claro, era antes da internet, antes de tudo estar online. Precisava de outra forma. Pensou. Então teve ideia. No dia seguinte chegou ao colégio 2 horas mais cedo. Procurou Jonas, encontrou-o na biblioteca. Preciso ver as provas, tudo que você tem sobre meu avô e seu pai. Jonas hesitou. Lucas, isso pode ser perigoso. Meu pai ameaçou te demitir se eu continuar falando com você. Jonas fechou os olhos. Então para. Não vale a pena perder meu emprego? Vale sim, porque é sobre justiça, e eu não vou deixar você ser silenciado de novo. Seu pai é poderoso. E você é brilhante, isso vale mais. Jonas olhou para o garoto. 17 anos, idealista, corajoso, burro. Mas burro do jeito certo. Tenho tudo em casa. Caixa lacrada. Guardei por 20 anos. Posso ver? Pode, mas precisa prometer uma coisa. O quê? Não faz nada precipitado. Não confronta seu pai sem ter estratégia. Homens poderosos reagem mal quando encurralados. Prometo. Vem amanhã à noite. Anota o endereço. Naquela noite, Eduardo chamou reunião com o diretor Augusto. Quero que demita o zelador Jonas Silva. Amanhã. Mas, Eduardo, ele trabalha aqui há 30 anos. Não me importa. Ele está manipulando meu filho. Precisa sair. Mas qual motivo eu dou? Inventa. Corte de gastos, reestruturação, qualquer coisa. Só quero ele longe do Lucas. E se ele processar, por demissão sem justa causa? Pago indenização, não me importa. Quero ele fora. Augusto suspirou. Velho amigo, mas também empregado. Está bem, amanhã converso com ele. Eduardo saiu satisfeito. Problema resolvido. Mas o que ele não sabia era que Lucas estava parado do lado de fora da porta. Tinha ouvido tudo. E agora sabia com certeza absoluta. Seu pai não estava protegendo a família. Estava escondendo o crime. E Lucas não ia deixar. Mesmo que isso significasse enfrentar o próprio pai. Mesmo que isso custasse tudo. Porque Jonas merecia justiça. E verdade merecia luz. Na manhã seguinte, Lucas chegou ao colégio com o estômago embrulhado. Sabia o que ia acontecer. Seu pai ia demitir Jonas. Precisava avisá-lo, preparar defesa, algo. Correu para a biblioteca. Vazia. Desceu para o depósito de limpeza. Vazio. Procurou por todo o colégio. Jonas não estava em lugar nenhum.
8h30 da manhã, foi chamado na sala do diretor. Entrou. Eduardo estava lá, de pé, braços cruzados. Senta. Lucas sentou. O diretor Augusto estava atrás da mesa, desconfortável. Lucas, preciso te informar algo. Jonas Silva não trabalha mais aqui. O coração de Lucas afundou. Vocês demitiram ele. Foi decisão administrativa? Augusto disse, evitando olhar. Decisão do meu pai, você quer dizer? Eduardo deu passo à frente. Foi para seu bem. Aquele homem estava te manipulando. Ele não estava me manipulando, ele estava me ensinando. Lucas, vocês demitiram a única pessoa que conseguiu me fazer entender matemática em 3 anos. A única pessoa que me tratou como ser humano, ao invés de projeto falho. Você vai agradecer quando for mais velho. Lucas se levantou. Encarou o pai. Nunca vou agradecer. Nunca vou perdoar. Saiu batendo a porta. Eduardo suspirou. Ele vai superar. Espero que sim, Augusto disse, sem convicção. Lucas passou o dia inteiro em fúria silenciosa. Não assistiu aulas, sentou no pátio, pensando. Jonas tinha dado endereço ontem, papel dobrado no bolso. Rua das Flores, 247, Jardim Ângela, periferia. Às 6 da tarde, Lucas pegou ônibus. Primeira vez na vida que andava de transporte público. 1h40. Trocou 3 vezes. Lotação, calor, gente em pé. Outro mundo. Desceu no Jardim Ângela. Ruas estreitas, casa simples, muros baixos, crianças brincando na rua. Encontrou a casa. Pequena. Portão verde descascado. Jardim com flores cuidadas. Bateu. Jonas abriu. Surpreso. Lucas? Como você... Me deu o endereço ontem, lembra? Lembro, mas não esperava você hoje. Pensei que viria amanhã à noite. Meu pai te demitiu. Jonas fechou os olhos. Imaginei. Me desculpa, foi culpa minha. Não foi culpa sua. Entra. A casa era minúscula. Sala e cozinha integradas. 2 quartos pequenos. Mobília velha mais limpa. Cheiro de café. Paredes cheias de livros, centenas, empilhados, em prateleiras improvisadas, no chão, sobre a mesa. Matemática, física, filosofia, literatura. Minha biblioteca particular, Jonas disse, meio sem graça. Compro em sebos, 5, 10 reais cada. Lucas olhou ao redor, maravilhado. Tem mais livros aqui que na biblioteca do colégio. E li todos, 2 vezes. Jonas fez café. Serviram-se, sentaram à mesa pequena. Sinto muito pela demissão. Eu sabia que ia acontecer. Seu pai protegendo o território é instinto. Mas você precisa trabalhar. Arrumo outro emprego, sempre arrumo. Zelador sempre precisa em algum lugar. Isso é injusto. Vida injusta. Aprendi cedo. Lucas respirou fundo. Posso ver as provas agora? Jonas hesitou. Depois assentiu. Foi até o quarto, voltou com caixa de papelão. Velha, amarrada com barbante. Colocou sobre a mesa. Está tudo aqui. Guardo há 20 anos. Nunca mostrei para ninguém. Abriu. Documentos. Muitos. Organizados em pastas. Jonas puxou a primeira. Certificado da USP. Original. 1982. Primeiro lugar no vestibular. Mostrou. Lucas pegou. Papel amarelado. Carimbo autêntico. Foto de Jonas jovem. Real. Carta do MIT. Oferta de bolsa integral para mestrado. 1987. Papel timbrado. Assinatura do reitor. Oficial. Real. Centenas de páginas. Depoimentos. Laudos. Tudo apontando culpa. E agora isso? Jonas puxou o envelope pardo. Grosso. Consegui isso 10 anos depois. Custou toda a economia que eu tinha, mas valeu. Abriu. Tirou documentos. Depoimento de ex-contador da Tavares Metalúrgica, confessando que forjou números a pedido do seu avô. Confessando que meu pai descobriu e ia denunciar. Confessando que seu avô mandou incriminar meu pai primeiro.
Datado. Assinado. Reconhecido em cartório. Real. Transferências bancárias. Seu avô pagando testemunhas para mentir contra meu pai. 50 mil reais cada. Na época, fortuna. Extratos bancários. Nomes. Datas. Valores. Real. Tudo real. Lucas sentiu náusea. Meu Deus! Seu avô era homem de negócios. Bom homem de negócios. E bons homens de negócios fazem o necessário para proteger império. Mas isso é assassinato. Meu pai morreu na prisão, inocente. Jonas limpou os olhos. Morreu, e seu avô nunca pagou. Lucas olhou para os documentos. Para Jonas. De volta para os documentos. Por que você nunca usou isso? Você podia ter processado, ganhado indenização enorme. Processado com que dinheiro? Advogado da família Tavares contra zelador pobre. Ia durar décadas, e eu não aguentaria. Mas agora a prescrição já passou. Crime aconteceu há mais de 30 anos. Não tem mais como processar penalmente, só cível. E mesmo assim, difícil. Lucas pegou o celular. Posso fotografar tudo isso? Pode, mas o que vai fazer? Vou mostrar para o meu pai. Fazer ele ver a verdade. Lucas, seu pai não quer ver verdade. Quer preservar legado. Então eu obrigo ele a ver. Passou 1 hora fotografando cada documento, cada página, cada prova. Quando terminou, já era noite. Preciso ir, meu pai deve estar preocupado. Toma cuidado, verdade machuca, especialmente quando destrói heróis. Lucas saiu. Pegou o ônibus de volta. 2 horas depois, chegou em casa. 11 da noite. Eduardo estava na sala, esperando, furioso. Onde você estava? Visitando Jonas. Eu proibi. E eu desobedeci. Eduardo se levantou. Você foi na casa dele, na periferia, sozinho? Fui e vi as provas, todas. Provas falsas. Não são falsas, Lucas gritou. Vovô incriminou o pai dele, mandou testemunhas mentirem, pagou o contador para forjar documentos, e você sabe disso. Eu não sei de nada. Sabe sim. Lucas mostrou o celular. Tá tudo aqui. Documentos, transferências, depoimentos, tudo. Eduardo tentou pegar o celular. Lucas recuou. Você vai ver o que seu pai fez. Meu pai construiu o império, deu vida boa para você. Construiu o império sobre cadáver de homem inocente, e você protege isso. E eu protejo minha família. Proteger mentira não é proteger família. Silêncio. Os dois respirando pesado. Raiva preenchendo o espaço. Você tem 2 escolhas, Lucas disse voz firme. Ou olha as provas e faz o certo, ou eu vou na imprensa. Eduardo ficou pálido. Você não faria isso? Faria. Jonas merece justiça, mesmo que demore 30 anos. Lucas. Amanhã, 9 da manhã. Eu, você e Jonas, aqui, conversando, resolvendo. E se eu recusar? Então, às 10 da manhã, jornalista do estado de São Paulo recebe todas essas fotos. Lucas subiu as escadas, entrou no quarto, trancou a porta. Mãos tremendo, coração disparado. Acabara de ameaçar o próprio pai. Acabara de colocar tudo em risco. Mas olhou para as fotos no celular. Jonas jovem, brilhante, futuro roubado. E soube que tinha feito certo, mesmo que custasse tudo. Porque algumas verdades não podem ficar enterradas. Não importa quem elas machuquem. Lucas não dormiu aquela noite. Ficou acordado pensando. E se o pai não aparecesse? E se recusasse? E se chamasse advogados? Às 7 da manhã, desceu para a cozinha. Eduardo já estava lá, sentado à mesa. Café frio na frente dele. Olheiras profundas. Também não tinha dormido. Olharam-se. Silêncio tenso. Liguei para Jonas. Pedi para vir às 9. Lucas assentiu, surpreso. Ele vem? Disse que vem, mas não está feliz. Disse que você é jovem demais para entender consequências. Entendo consequências. Entendo injustiça também. Eduardo tomou gole do café frio. Fez careta. Passei a noite inteira pensando no meu pai, em como ele era, lembranças que tenho. Pausa. Ele era duro, muito duro, comigo, com funcionários,
Com todo mundo. Dizia que mundo é cruel e só fortes sobrevivem. E você acreditou. Acreditei porque funcionou. Construímos império. Temos tudo: poder, respeito. Construído sobre mentira. Eduardo não respondeu. Às 9 em ponto, campainha tocou. Lucas foi atender. Jonas estava no portão. Roupa simples, mas limpa. Postura ereta. Dignidade intacta, mesmo sem uniforme de zelador. Entra. Entraram. Jonas olhou ao redor da mansão. Mármore, lustres, obras de arte nas paredes. Bonita casa. Obrigado. Foram para a sala. Eduardo estava lá, de pé, mãos nos bolsos. Os dois homens se olharam. Um bilionário de 52 anos, terno Hugo Boss, mesmo em casa. Um desempregado de 58, calça jeans desbotada, camisa de botão surrada. Mas nos olhos, mesma inteligência, mesmo peso. Senhor Tavares. Jonas. Sentaram. Lucas entre eles, mediador improvável. Eduardo respirou fundo. Meu filho mostrou fotos, documentos, depoimentos. E? E eu não sabia. Juro que não sabia. Jonas o encarou. Seu pai nunca contou? Meu pai nunca falava de negócios comigo. Só dizia que construiu o império com trabalho duro, honestidade. Nunca mencionou você ou seu pai. Conveniente. Ou proteção. Talvez ele soubesse que eu não aprovaria. Ou talvez não ligasse para aprovação. Eduardo baixou a cabeça. Olhei os registros antigos da metalúrgica. Arquivos guardados. Tudo o que você disse é verdade. Meu pai forjou acusações. Pagou testemunhas. Seu pai era inocente. Silêncio. Pedir desculpas seria um insulto. Eduardo continuou. Não tem desculpa que cubra 30 anos roubados, futuro destruído, pai morto na prisão. Não tem mesmo. Mas posso tentar reparar. Jonas soltou riso amargo. Como? Vai ressuscitar meu pai? Devolver meus 20 anos? Não. Mas posso reconhecer erro publicamente. Pagar indenização. Limpar nome do seu pai póstumamente. Dinheiro não devolve dignidade. Não devolve. Mas pode dar futuro novo. Jonas se levantou. Andou até a janela, olhou para o jardim imenso. Sabe o que mais dói? Disse baixo. Não é dinheiro, não é MIT, é saber que poderia ter contribuído. Poderia ter ensinado centenas de alunos, desenvolvido pesquisas, mudado vidas. Virou-se. Quantos outros gênios estão limpando o chão porque não tiveram chance? Quantos Einsteins estão catando lixo? Quantos Newtons estão servindo café? Muitos, Eduardo admitiu. E vocês nem veem. Para vocês somos invisíveis. Força de trabalho, números. Eu via, Lucas disse. Quando Jonas me ajudou, eu vi. Jonas olhou para o garoto. Sorriu triste. Você viu porque estava quebrado também. Dor reconhece dor. Eu não estava quebrado. Estava sim. Vi nos seus olhos. Menino tentando ser algo que não é. Pai empurrando expectativas impossíveis. Você conhece dor diferente da minha, mas conhece dor. Lucas olhou para Eduardo, que desviou os olhos. Meu filho tem dificuldade com números, Eduardo disse. Sempre teve. Achei que era preguiça, falta de esforço. Não é preguiça, Jonas disse. É descalculia. Transtorno de aprendizagem. Afeta processamento numérico. Descalculia? Sim. Eu identifico em 5 minutos. Trabalhei com dezenas de casos. Lucas precisa de método de ensino adaptado, não de bronca. Eduardo olhou para o filho. Realmente olhou. Pela primeira vez em anos. Você sabia disso? Eu sabia que tinha algo errado comigo, mas ninguém nunca investigou. Só me chamavam de burro. Eu nunca. Chamou sim. Incompetente. Decepção.
Fracasso. Lembra? Eduardo fechou os olhos. Me desculpa. Desculpa não resolve. Então o que resolve? Ação, mudança, de verdade. Jonas voltou para o sofá. Sentou-se. Senhor Tavares, seu filho me ofereceu ameaça, imprensa, escândalo, mas não é isso que eu quero. O que você quer? Quero terminar meu doutorado. Quero ensinar oficialmente, com diploma, com reconhecimento. Quero os 30 anos que me roubaram de volta, mesmo sabendo que é impossível. E se eu pagar seus estudos? Doutorado completo, melhor universidade que aceitar, tudo pago. E em troca? Em troca, você não vai na imprensa. Mantém isso privado, entre nossas famílias. Jonas pensou. E indenização pelo meu pai? 5 milhões. 10. Eduardo hesitou. Depois assentiu. 10 milhões. Depositados em conta sua e reconhecimento público de que seu pai era inocente. Cerimônia oficial. Imprensa convocada. Nome dele, limpo. E Lucas? O que tem ele? Ele precisa de diagnóstico correto, tratamento adequado. Você vai parar de pressioná-lo para ser cópia sua. Vai aceitar quem ele realmente é. Eduardo olhou para o filho. Eu queria que você fosse bem-sucedido. Eu posso ser, do meu jeito, não do seu. E se seu jeito não for empresário, não for bilionário, então não serei. E tá tudo bem. Eduardo respirou fundo, confrontando verdade que evitava há anos. Tá tudo bem, repetiu, testando as palavras. Tá tudo bem. Olhou para Jonas. Temos acordo? Temos, mas uma condição adicional. Qual? Você cria fundo de bolsas para jovens de periferia com talento. Talentos que ninguém vê porque estão escondidos em favelas. Fundo permanente, pelo menos 20 bolsas integrais por ano. Para sempre. Isso é reparação. Real. Não para mim. Para os que vêm depois. Eduardo calculou mentalmente. Custos, despesas, impacto. Depois olhou para Lucas, para Jonas, e percebeu algo. Dinheiro era fácil, sempre foi. Admitir erro era difícil. Mudar era difícil, mas necessário. 20 bolsas por ano, para sempre. Fundo Jonas Silva, nome do seu pai nele. Jonas sentiu lágrimas arderem, limpou rapidamente. Obrigado. Não me agradeça. É o mínimo. Literalmente o mínimo que posso fazer. Lucas olhou para os dois homens, acordando, negociando justiça, e sentiu pela primeira vez em anos orgulho do pai. Não pelo que ele era antes, mas pelo que estava escolhendo ser agora. Tem mais uma coisa, Jonas disse. Lucas precisa continuar estudando comigo, não como aluno escondido, oficialmente. Eu como tutor dele, até ele se formar. Aceito. Qual sua taxa? R$ 1.000 a hora, mesma que você pagava para os russos. Eduardo sorriu, pequeno, mas real. Justo. Apertaram as mãos. Acordo selado. E naquele momento, 3 homens de mundos completamente diferentes encontraram algo raro. Não perdão, ainda não, mas começo de cura. E às vezes, começo é tudo que precisa. 2 semanas depois. Auditório do Hotel Renaissance, centro de São Paulo. 200 pessoas. Imprensa, câmeras, jornalistas. Eduardo tinha convocado coletiva. Anúncio importante sobre legado familiar. Ninguém sabia do que se tratava. Especulações corriam soltas. Jonas estava nos bastidores. Terno novo. Primeira vez usando terno em 30 anos. Desconfortável, mas digno. Lucas ao lado dele. Nervoso. Tem certeza que quer fazer isso? Lucas perguntou. Tenho. Seu pai está certo. Precisa ser público. Não por vingança. Por verdade. E se a imprensa destruir ele? Então ele será destruído fazendo certo. Melhor que ser preservado em mentira. Luzes se acenderam.
Eduardo subiu ao palco. Flashes, câmeras, microfones. Respirou fundo. Boa tarde. Obrigado pela presença. O que vou dizer hoje é difícil, mas necessário. Pausa. Meu nome é Eduardo Tavares, CEO da Tavares Holdings, filho de Henrique Tavares, fundador do império que minha família construiu. Olhou para as câmeras. E estou aqui para admitir que esse império foi construído sobre crime. Silêncio absoluto. Em 1987, meu pai, Henrique Tavares, era dono da Tavares Metalúrgica. Um de seus funcionários, Roberto Silva, descobriu irregularidades graves nos livros contábeis, desvios, fraudes. Preparava-se para denunciar. Meu pai, ao invés de corrigir os erros, decidiu eliminar a ameaça. Forjou documentos, pagou testemunhas, incriminou Roberto Silva por crimes que não cometeu. Roberto foi preso. Passou 8 anos na cadeia. Morreu lá de infarto 3 meses antes de ser oficialmente inocentado. Explosão de flashes. Jornalistas gritando perguntas. Eduardo levantou a mão. Deixe-me terminar. Continuou. Roberto Silva deixou 6 filhos. O mais novo, Jonas Silva, tinha 21 anos. Acabara de ser aceito no MIT com bolsa integral. Desistiu do sonho para lutar pela liberdade do pai. Gastou tudo, sacrificou tudo. E quando finalmente conseguiu provar a inocência, era tarde demais. Apontou para os bastidores. Jonas, por favor. Jonas subiu ao palco, passos firmes, cabeça erguida. A plateia explodiu, perguntas, gritos, câmeras. Este é Jonas Silva, Eduardo disse. Zelador, mas deveria ser doutor em matemática, professor universitário, pesquisador. Foi roubado pela ganância do meu pai e pela minha covardia de não investigar antes. Olhou para Jonas. Peço desculpas públicas, em nome da família Tavares, pelo que fizemos com você e seu pai. Desculpas não apagam 30 anos, mas é começo. Virou para as câmeras. Anuncio hoje criação do Fundo Roberto Silva. 20 bolsas integrais anuais para jovens de periferia com talento acadêmico. Fundo permanente. Investimento inicial de 50 milhões de reais. Gaspes na plateia. Além disso, indenização de 10 milhões de reais será paga ao senhor Jonas Silva e patrocínio completo para seu doutorado na universidade que escolher. Jornalistas gritando, filmando, anotando freneticamente. Eduardo olhou para Jonas. Quer falar algo? Jonas se aproximou do microfone, mãos tremendo levemente. Meu nome é Jonas Silva, tenho 58 anos, passei 30 anos limpando o chão de colégio. Pausa. Mas antes disso, eu era matemático. Sonhava em ensinar, em descobrir, em contribuir. Olhou para a plateia. Meu pai, Roberto Silva, era homem honesto, trabalhador. Fez o certo e foi destruído por isso. Morreu acreditando que o mundo era injusto, que honestidade não valia nada. Voz quebrou. Quero que meu pai saiba, onde quer que esteja, que valeu sim. Que verdade sempre vence, mesmo que demore 30 anos. Aplausos, espontâneos, plateia inteira de pé. Jonas limpou os olhos. E quero agradecer a um garoto de 17 anos, Lucas Tavares, filho do homem cujo avô destruiu minha família. Lucas poderia ter ignorado, poderia ter protegido o legado familiar, mas escolheu justiça. Apontou para os bastidores. Lucas, vem aqui. Lucas congelou. Não esperava isso. Subiu devagar, tímido, desconfortável com a tensão. Jonas colocou a mão no ombro dele. Este garoto tem 17 anos e mais coragem que a maioria dos adultos. Tem descalculia, transtorno que dificulta o aprendizado de matemática, mas não desistiu, não se rendeu. Olhou para ele. E me ensinou algo, que heroísmo não é nunca cair, é levantar mesmo quando tudo diz para ficar no chão. Lucas sentiu lágrimas. Eduardo, assistindo do lado, também. A coletiva terminou com centenas de perguntas. Caos controlado. Imprensa em frenesi. Nos dias seguintes, notícia explodiu. Bilionário admite crime do pai e cria fundo milionário. Zelador roubado do MIT recebe justiça após 30 anos. Filho de bilionário desafia pai por justiça social.
Reações foram misturadas. Alguns elogiaram a coragem de Eduardo. Outros disseram que não era suficiente. Alguns atacaram, dizendo que era a tentativa de limpar a imagem. Mas todos concordavam em uma coisa: história era extraordinária. Uma semana depois, Lucas teve consulta com neuropsicóloga especialista, doutora Helena, 40 anos, gentil, paciente. Bateria de testes, 4 horas, exaustivo. No final, diagnóstico oficial: descalculia moderada a severa, combinada com TDAH leve. Explica perfeitamente as dificuldades com números e concentração prolongada. Lucas olhou para Eduardo, que estava presente. Então eu não sou burro? Nunca foi burro, doutora Helena disse. Seu cérebro processa informação numérica de forma diferente, precisa de estratégias adaptadas. Jonas já me ensina assim. Então está no caminho certo. Com tratamento adequado e métodos corretos, você pode ir tão longe quanto quiser. Eduardo segurou a mão do filho. Me desculpa por não ter investigado antes, por ter te chamado de incompetente. Desculpa aceita, se você prometer parar de querer que eu seja você. Prometo. Você pode ser quem quiser. Mesmo que não seja bilionário? Eduardo sorriu. Mesmo assim. 2 meses depois, Jonas foi aceito no programa de doutorado da USP. Aos 58 anos, voltou a ser estudante. Primeiro dia de aula, sentou na frente, caderno novo, caneta na mão, coração disparado. Professor entrou. Começou a falar de teoria dos conjuntos. E Jonas, pela primeira vez em 30 anos, sentiu-se em casa. Lucas, enquanto isso, começou o tratamento. Medicação para TDAH, terapia ocupacional, métodos adaptativos e aulas particulares com Jonas 3 vezes por semana. Em 2 meses, passou em matemática pela primeira vez em 3 anos. Não com nota excelente, mas passou. E isso era tudo. À noite da aprovação, Eduardo fez jantar especial. Chamou Jonas, Beatriz, mãe de Lucas, e chefe particular preparou banquete. Brindaram. Ao Lucas, Eduardo disse, levantando a taça, por não desistir. A Jonas, Lucas disse, por provar que é nunca tarde. A Roberto, Jonas disse, voz embargada, por ter sido homem honesto num mundo desonesto. Beberam. E naquele momento, 3 gerações de dor começaram finalmente a curar. Não completamente. Cicatrizes nunca desaparecem. Mas cicatrizes também são provas de sobrevivência. E às vezes, sobreviver é a maior vitória possível. 1 ano depois, Universidade de São Paulo, cerimônia de formatura do ensino médio. Lucas estava na fila com os outros formandos, beca azul, capelo na cabeça, diploma na mão. Aprovado, em todas as matérias, pela primeira vez na vida. Não foi fácil. Teve recaídas, crises, noites chorando sobre equações que não faziam sentido, mas Jonas estava sempre lá, paciente, firme, adaptando métodos, encontrando caminhos. E funcionou. Quando chamaram seu nome, Lucas subiu ao palco. Lucas Eduardo Tavares. Aplausos. Eduardo e Beatriz na plateia, de pé, aplaudindo com lágrimas nos olhos. Jonas também estava lá, nos fundos, discreto, mas sorrindo. Lucas recebeu o diploma. Olhou para a plateia, encontrou Jonas, acenou. Jonas acenou de volta. Depois da cerimônia, festa na mansão Tavares. Amigos, família, professores e Jonas, claro. Lucas o puxou para o lado. Consegui, professor. Você conseguiu, sozinho. Eu só mostrei o caminho. Não, você acreditou quando ninguém acreditava, nem eu mesmo. Porque via potencial, sempre esteve lá, só estava escondido. E agora, qual o próximo passo? O que você quer fazer? Lucas pensou. Quero estudar pedagogia, educação inclusiva. Quero ajudar crianças como eu, com dificuldades que ninguém entende. Jonas sorriu, orgulhoso. Vai ser excelente nisso. E você,
Como está o doutorado? Intenso, desafiador, perfeito. Jonas tinha voltado à academia com fome de quem jejuou 30 anos. Acordava às 5, estudava até meia-noite. Devorava papers, escrevia artigos, participava de seminários. Era mais velho que a maioria dos professores, mas mais dedicado que todos os alunos. Em 6 meses, publicou o primeiro artigo. Análise matemática de sistemas complexos. Revolucionário. Em 1 ano, 2 artigos adicionais. Começaram a chamá-lo de prodígio tardio. Nunca é tarde, Jonas sempre dizia. O Fundo Roberto Silva tinha começado a funcionar 3 meses após o anúncio. Primeira turma, 20 jovens de periferia. Talentos escondidos, descobertos através de programa de identificação que percorreu favelas de São Paulo. Matemática, física, química, biologia, artes, literatura. Genialidade não tem código postal. Entre os selecionados, menina de 16 anos do Capão Redondo que memorizava teoremas. Menino de 15 anos do Paraisópolis que construía robôs com lixo eletrônico. Garota de 17 anos da Brasilândia que escrevia poesia que fazia adultos chorarem. Todos receberam bolsa integral. Moradia, alimentação, material, tudo. Eduardo acompanhava pessoalmente, visitava, conversava, ouvia histórias. E cada história quebrava mais um pedaço do homem arrogante que ele tinha sido. Senhor Tavares, uma das alunas, Jéssica, havia dito numa visita. Por que está fazendo isso? Porque demorei 52 anos para entender que dinheiro não é sucesso. Impacto é. Mas o senhor já tinha impacto. Empresa grande. Tinha lucro, não impacto. Impacto é mudar vida, não conta bancária. 6 meses depois do anúncio, Eduardo foi processado. Família de outro ex-funcionário da metalúrgica. Também tinha sido injustamente acusado. Também tinha provas. Eduardo não lutou, não contestou, aceitou. Investigação abriu. Mais casos apareceram. 5 no total. Todos receberam indenização, reconhecimento público, pedidos de desculpas. Você está destruindo o legado do seu pai, tio de Eduardo disse numa reunião familiar tensa. Não, estou corrigindo. Vai quebrar a família. Prefiro quebrar família que manter mentira. Alguns parentes se afastaram, disseram que Eduardo tinha traído os Tavares. Ele aceitou. Doeu, mas aceitou. Algumas pontes precisam queimar, disse para Lucas uma noite, para que caminho novo seja construído. O colégio onde Jonas trabalhou também mudou. Diretor Augusto se aposentou, substituído por mulher jovem, progressista. Nova política. Identificação ativa de alunos com dificuldades de aprendizagem. Testes obrigatórios. Acompanhamento psicopedagógico. 3 alunos foram diagnosticados com descalculia no primeiro ano. 2 com dislexia. 1 com TDAH. Todos receberam suporte adequado, todos melhoraram. Por que ninguém fez isso antes? Mãe de um dos alunos perguntou em reunião. Porque ninguém olhava, nova diretora respondeu. Invisibilidade é pior que dificuldade. Porque dificuldade pode ser superada. Invisibilidade mata potencial. Jonas foi convidado para dar palestra no colégio. Como identificar talentos escondidos? Auditório lotado. Professores, pais, alunos. Ele subiu ao palco. Olhou para as cadeiras onde costumava sentar, invisível durante eventos escolares. Meu nome é Jonas Silva. Há 1 ano, eu limpava esse auditório. Hoje, falo nele. Contou sua história, completa, sem esconder dor. MIT perdido, pai morto. 30 anos invisível. Mas aprendi algo, disse no final. Invisibilidade não é sobre ser pequeno, é sobre outros fecharem os olhos. Apontou para a plateia. Abram os olhos. Vejam aluno que fica quieto no fundo. Funcionário que nunca fala. Criança que desiste rápido demais. Talvez seja preguiça, mas talvez seja genialidade pedindo ajuda de jeito errado. Standing Innovation. 5 minutos de aplausos. Lucas estava na primeira fila, chorando de orgulho.
18 meses após o anúncio, Jonas defendeu sua tese de doutorado. Aplicações de teoria do caos em sistemas socioeconômicos. Revolucionária. Provava matematicamente como pequenas mudanças em estruturas sociais geravam impactos exponenciais. Banca aprovou por unanimidade, com louvor. Dr. Jonas Silva, aos 60 anos. Eduardo, Lucas e Beatriz estavam na plateia. Quando Jonas saiu da sala de defesa, diploma na mão, eles correram para abraçá-lo. Dr. Silva, Eduardo disse apertando sua mão. Finalmente, finalmente, Jonas repetiu. E agora? Agora ensino. De verdade. USP me ofereceu posição como professor adjunto. Começo o semestre que vem. Vai aceitar? Vou. E sabe qual vai ser minha primeira aula? Qual? Como matemática pode corrigir injustiças sociais, usando minha história como estudo de caso. Eduardo sorriu. Seus alunos vão ter privilégio raro, professor que viveu o que ensina. Naquela noite jantaram juntos. Tavares e Silva. Duas famílias que dor uniu. Brinde, Eduardo levantou a taça. Há segundas chances, que chegam tarde, mas chegam. Há as primeiras coragens, que mudam tudo. Há a justiça, lenta, dolorosa, mas real. Beberam. E pela primeira vez em décadas, Jonas sentiu paz. Não porque dor tinha ido embora, dor nunca vai completamente, mas porque dor tinha propósito agora. Cada aluno que ele ensinaria, cada jovem de periferia com bolsa, cada criança diagnosticada corretamente, tudo isso era seu pai vivendo através dele. Roberto Silva não morreu em vão. Sua morte gerou movimento. Movimento gerou mudança. E mudança salvaria centenas de vidas que teriam sido desperdiçadas. Obrigado, pai, Jonas sussurrou, olhando para o céu. Por ter sido honesto, por ter me ensinado valores, por ter morrido com dignidade intacta. E sentiu, pela primeira vez desde aquele dia terrível há 33 anos, que seu pai estava orgulhoso, onde quer que estivesse. 5 anos depois. Auditório da Universidade de São Paulo, manhã de setembro, ensolarada. Cerimônia de formatura. Curso de Pedagogia. Lucas Tavares, agora com 22 anos, estava entre os formandos. Beca, capelo, sorriso no rosto. 4 anos de universidade, dificuldades, adaptações, mas conseguira. Quando chamaram seu nome, subiu ao palco. Lucas Eduardo Tavares, formado em Pedagogia com especialização em Educação Inclusiva, laurea acadêmica pela tese Descalculia, Identificação e Métodos Adaptativos no Ensino Fundamental. Aplausos. A plateia inteira de pé. Eduardo estava lá, cabelos mais grisalhos agora, mas sorriso genuíno. Beatriz ao lado dele, chorando de orgulho. E Jonas, professor Dr. Jonas Silva, terno elegante, óculos novos, postura de quem finalmente encontrou seu lugar. Lucas recebeu o diploma, olhou para a plateia. Encontrou Jonas, fez sinão de agradecimento. Jonas retribuiu, olhos brilhando. Depois da cerimônia, todos se reuniram no jardim da universidade. Professor Lucas, como soa? Assustador, mas certo. Vai trabalhar onde? No Instituto Tavares Silva de Educação Inclusiva. Eduardo e Jonas tinham fundado o Instituto 2 anos antes. Escola Modelo. Métodos adaptativos para crianças com dificuldades de aprendizagem. Descalculia, dislexia, TDAH, autismo, todas atendidas com excelência. Gratuito para famílias de baixa renda, subsidiado pelo Fundo Roberto Silva. Você vai ser excelente, Eduardo disse, abraçando o filho, porque sabe na pele o que é ser incompreendido. Aprendi com os melhores, um que me ensinou matemática, outro que me ensinou humildade. Jonas e Eduardo trocaram um olhar, sorriso. E você? Lucas perguntou para Jonas. Como está a vida de professor titular? Intensa, gratificante, exaustiva. Jonas se tornara referência nacional em educação matemática inclusiva. Publicara 3 livros, dezenas de artigos, formara 30 mestres, 5 doutores. Alunos vinham de todo o Brasil para estudar com ele.
O prodígio que o mundo quase perdeu. Revista científica tinha chamado numa reportagem. Não sou prodígio, Jonas sempre corrigia. Sou apenas alguém que teve segunda chance e não desperdiçou. O Fundo Roberto Silva já tinha formado sua 5ª turma. 100 jovens no total, todos de periferia, todos com talento escondido. Resultados extraordinários. 15 entraram em universidades federais, 20 em estaduais, 10 ganharam bolsas no exterior. 3 já tinham voltado para suas comunidades como professores, ensinando, multiplicando. Efeito cascata, Jonas chamava. Uma vida mudada muda outras 10, que mudam outras 100, que mudam 1000. Matemática do bem. Tarde daquele dia, Lucas, Jonas e Eduardo foram ao cemitério. Túmulo de Roberto Silva. Simples, lápide de mármore branco. Mas agora tinha algo a mais. Placa nova. Bronze polido. Roberto Silva, 1945-1995. Homem honesto. Pai amado. Injustamente acusado e oficialmente inocentado. Sua integridade inspirou mudanças que salvaram centenas de vidas. Jonas ajoelhou. Colocou flores, limpou a lápide com cuidado. Oi, pai. Trouxe pessoas que você precisa conhecer. Apresentou Eduardo, depois Lucas. Esse é Eduardo, filho do homem que te destruiu. Mas ele não é o pai. Está corrigindo os erros. Dedicou fortuna para reparar injustiças. Pausa. E esse é Lucas, neto do seu algoz. Mas foi ele quem iniciou tudo. Foi ele quem se recusou a aceitar mentira confortável. Escolheu verdade dolorosa. Jonas limpou os olhos. Você sempre dizia que honestidade não valia nada nesse mundo. Que homens honestos morrem pobres e esquecidos. Voz quebrou. Mas você estava errado, pai. Honestidade vale tudo. Você morreu pobre, mas não esquecido. Seu nome está em fundo que muda vidas. Está em instituto que ensina crianças. Está em 100 jovens que tiveram chance porque você foi honesto. Eduardo colocou a mão no ombro de Jonas. Senhor Roberto, sei que não pode me ouvir, mas preciso dizer. Me desculpa por não ter investigado antes, por ter vivido 52 anos em mentira confortável, por ter demorado tanto. Ajoelhou também. Mas prometo, vou dedicar resto da minha vida a fazer seu sacrifício valer. Cada criança que aprende, cada jovem que estuda, cada vida mudada, é você vivendo através de nós. Lucas se ajoelhou por último. Senhor Roberto, nunca te conheci, mas conheço seu filho. E se ele é tão incrível, você deve ter sido extraordinário. Olhou para a lápide. Obrigado por ter criado o homem que não desistiu, que não ficou amargo, que escolheu ensinar ao invés de odiar. Sem você, eu ainda seria garoto perdido se achando burro. Agora sou professor e vou ajudar centenas como eu. Ficaram ali, 3 gerações, 3 homens, unidos por dor que virou propósito. Quando saíram do cemitério, sol estava se pondo. Jantar? Eduardo ofereceu. Aceito, Jonas disse, mas em lugar simples. Comida de boteco. Nada de restaurante caro. Combinado. Foram para Boteco do Bexiga. Mesas de plástico, cerveja gelada, feijoada honesta. Sentaram, pediram e conversaram. Sobre tudo, sobre nada. Sobre vida. Vocês acreditam em destino? Lucas perguntou de repente. Como assim? Jonas questionou. Tipo, tudo isso aconteceu por razão? Eu reprovando 3 vezes, levou a gente se encontrar. Que levou à verdade, que levou a tudo isso. Eduardo pensou. Não sei se acredito em destino, mas acredito em escolhas. Você escolheu procurar Jonas. Jonas escolheu me ajudar. Eu escolhi admitir o erro. E se tivéssemos escolhido diferente? Então estaríamos em realidades diferentes, piores. Jonas bebeu cerveja. Acho que destino é isso, não caminho pré-determinado.
mas confluência de escolhas certas no momento certo. Gostei dessa definição. Lucas sorriu. Comeram, riram, relembraram. Lembram da primeira vez que te vi chorando na biblioteca? Jonas perguntou para Lucas. Lembro, achei que você ia me mandar embora. Pensei em mandar, mas algo me fez ficar. Reconheci o olhar. Qual olhar? De quem está se afogando e todo mundo passa sem ver. Eduardo baixou os olhos. Eu passava sem ver. Todo dia. Olhava para o meu filho e só havia decepção. Mas aprendeu a ver. Muita gente nunca aprende. Aprendi tarde demais. Mas aprendeu. E isso conta. Terminaram de comer. Pediram sobremesa. Pudim. Simples. Perfeito. Para onde vamos agora? Lucas perguntou. Como assim? Eduardo questionou. O instituto está funcionando. Fundo está consolidado. Todos estamos em bons lugares. Qual o próximo passo? Jonas sorriu. Multiplicar, abrir mais institutos, em outras cidades, outros estados, fazer modelo funcionar em escala. E vocês dois? Olhou para Lucas e Eduardo. Pai e filho finalmente alinhados. O que vão construir juntos? Eduardo olhou para Lucas. O que você acha? Quer trabalhar comigo? Não na holding, mas no fundo e no instituto, sim. Perfeito, porque eu também estou saindo da holding, passando para profissionais. Quero dedicar tempo integral à educação. Lucas arregalou os olhos. Sério? Sério. Descobri aos 57 anos que fazer dinheiro é fácil. Fazer diferença é difícil. Quero difícil. Jonas levantou a cerveja. Então brindemos a novos começos, que nunca são tarde. Há segundas chances, Eduardo disse, que transformam tudo. Há escolhas certas, Lucas completou, mesmo quando doem. Bateram copos. E naquele boteco simples do Bexiga, 3 homens de mundos diferentes celebraram algo raro. Não sucesso, não dinheiro, não fama. Redenção. Real, conquistada, merecida. Essa história é mais que história, é realidade silenciosa de milhões. Crianças brilhantes rotuladas como burras, porque ninguém diagnosticou. Adultos geniais limpando o chão porque sistema falhou. Famílias inteiras destruídas por ganância de poucos. Mas também é história de esperança, de segundas chances, de coragem para admitir erro, de disposição para mudar. Se essa história tocou seu coração, deixa seu like agora, para fortalecer essa mensagem de que nunca é tarde para fazer o certo. Escreve nos comentários. Você já foi subestimado por ter dificuldade que ninguém entendia? Ou conhece alguém brilhante que o mundo ignora? Sua resposta pode inspirar alguém que precisa ouvir isso hoje. E se inscreve no canal para mais histórias que provam que a justiça pode demorar, mas sempre vale a luta. Porque no final, não importa quanto dinheiro você tem, importa quantas vidas você mudou. E isso ninguém pode tirar. Um grande abraço e até o próximo vídeo!